Hag Pesach Sameach. Hoje nós vamos falar sobre a festa de Pesach e o nosso tema este ano é o Mashiach perfurado. Vamos falar um pouquinho sobre a correlação entre Yeshua, a festa de Pesach e um elemento especial nesta festa. Salmo 22:16 aponta para um momento crucial da punição que foi dada a Yeshua. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Esse salmo ele é muito significativo porque ele fala justamente daquele momento em que o Mashiach é perfurado, ele é traspassado, e ao redor dele estão pessoas que são seus acusadores, são os seus detratores, são aqueles que estão ali como cães que rodeiam a caça, esperando o momento certo para a sua morte. Então, esse salmo ele já tinha uma conotação profética quando foi escrito e se cumpre de uma forma plena na vida de Yeshua naquele momento em que ele é pendurado na estaca de execução. Vamos falar um pouco agora sobre o Afikoman. Mas o que é o Afikoman? De onde vem o Afikoman? Qual é a relação do Afikoman com Yeshua e sua morte? Para começar, vamos falar sobre as 3 matzot de Pesach que você está vendo aí na ilustração. Os oficiantes de Pesach sempre tomam a segunda matzah para parti-la e dá-la aos presentes. Essas matzot representam Avraham, Yitzhak e Yaakov, os patriarcas. E quando Yeshua estava celebrando a festa, tomou a segunda matzah, o pão de Yitzhak, e partiu para ser distribuído entre eles. Detalhe interessantíssimo aqui é que essa matzah que representa Yitzhak, que foi aquela que Yeshua tomou, quando Yeshua toma essa matzah e parte, ele está fazendo realidade uma referência a si mesmo. É como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos que estão ao seu redor: vejam, eu estou tomando o pão de Yitzhak, e assim como aconteceu com Yitzhak, quando o cordeiro toma o seu lugar para que ele não morra, eu tomarei o lugar de vocês para que vocês não morram. Isso é uma referência muito, muito interessante. Inclusive, há uma tradição dentro do judaísmo que para um outro negócio muito interessante. Essa tradição diz que quando Avraham levou Yitzhak para ser sacrificado, a tradição diz que Yitzhak chegou a ser morto e ressuscitou depois de 3 dias. Isso é uma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo. E a gente percebe que quando você conhece a tradição, ela está apontando diretamente para Yeshua. Então, quando Yeshua toma o pão de Yitzhak, que é essa segunda matzah, e parte, ele está fazendo isso diante dos seus discípulos e há um entendimento pleno deles acerca daquilo que Yeshua está fazendo. Fico imaginando como é que deve ter sido esse momento muito eletrizante da celebração, quando os talmidim ficaram atônitos e ao mesmo tempo sentiram o momento daquele significado. Por isso Yeshua diz para eles assim: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Interessante que Yeshua está se referindo a esse momento, e em Pesach, na celebração de Pesach, isso é um memorial eterno. Ou seja, há uma conexão da festa de Pesach com aquilo que Yeshua fez, referindo-se a ele mesmo. Então, quando o pão de Yitzhak é tomado, ele diz assim: fazer isso em memória de mim. Ou seja, essa matzah está apontando para mim. Não se esqueçam que depois da minha partida, vocês vão celebrar essa festa e vão celebrar o Shabat, sempre apontando para mim. A matzah não tem fermento.
E ele estava dizendo também aos Talmidim, naquele momento em Pessah: assim como deve ser feito, o farei, pois entrego ao Pai em favor de cada um de vocês minha vida perfeita, sem pecado, por isso a matzá é sem fermento, a fim de que vocês sejam salvos e estejam comigo naquele dia. Mas não se esqueçam, usem suas vidas para resgatar aqueles que ainda estão presos sobre o jugo de Hassatã. Façam isso e lembrem-se, eu vos dei o exemplo. Fazer isto em memória de mim. Esse texto mostra para a gente uma outra coisa também muito interessante. Yeshua estava se entregando já naquele momento em Pessah, assim como o cordeiro era levado para a casa da família, passava 4 dias e ele era entregue ao pai de família, ao sacerdote, para que ele pudesse fazer o sacrifício de Pessah. E Yeshua estava se entregando. Detalhe, Yeshua disse que ninguém podia tirar a vida dele. Ele estava entregando-a de boa vontade, de bom grado, em favor de toda a humanidade. Então, esse é o momento em que Yeshua se entrega já, simbolizando isso na matzá que ele está partindo. Ele está entregando a sua vida, uma vida santa, sem fermento, sem pecado, pela redenção da humanidade. Na festa de Pessah, então, o afikoman é um pedaço de pão que é escondido das crianças que estão presentes no Seder de Pessah. Quando aquela matzá é partida, um dos pedaços é chamado de afikoman. E isso é feito na ordem festiva do culto doméstico, na celebração de Pessah. O afikoman é um dos pontos principais da cerimônia do Seder de Pessah. Todos, especialmente as crianças, esperam ansiosamente esse roubo dos afikoman e as negociações que precedem o seu retorno, a tempo de serem comidas conforme necessário. O afikoman ele vai ser escondido, como se o pai roubasse o afikoman, escondesse em algum lugar da casa para que as crianças possam então procurá-lo. E aí vai haver uma negociação. Isso é uma coisa muito interessante dentro da tradição judaica, porque é uma negociação com as crianças dizendo o seguinte: olha, quem achar leva um prêmio. Então isso aqui vai apontar para uma outra questão também bastante profética que nós vamos ver agora. Após a refeição, o mesmo é procurado por elas, as crianças, e finalmente achado por uma delas, a qual é premiada. Esse pedaço de pão matzá, pão asmo ou sem hametz, sem fermento ou levedura, é repartido pelo número de pessoas presentes e comido por todos. Eu gostaria de mostrar uma coisa para você agora. O afikoman é achado por uma criança. Ou seja, uma criança que tem o coração puro e inocente, ela encontra o afikoman, esse pedaço de matzá sem fermento, ela encontra e ela recebe um grande prêmio por achar esse pedaço. Para ela é uma grande alegria quando ela acha esse pedaço e ela vai dividir esse afikoman com todos os presentes. Está apontando para alguma coisa sensacional aqui. De acordo com essa visão, o Rashban explicou que o afikoman é de fato 2 palavras, significando afikumin em aramaico, trazer várias delícias com as quais terminar a refeição. Não se poderia dar essa ordem uma vez que o afikoman fosse servido, ou seja, quem encontra o afikoman traz então muitas delícias para toda a família, porque naquele momento as delícias estão liberadas para que todos possam comer delas. E é muito interessante isso, mas isso não pode acontecer antes do afikoman ser encontrado e consumido pelos presentes. Mas o que mais significa afikoman? Qual é o outro significado dessa palavra? Agora, vamos ver que ela tem um significado também na língua grega. Afikoman ou afikomen, que quer dizer venho ou chego, vou e volto. Isso faz todo sentido.
pois fala dos 3 deslocamentos do Mashiach, do Messias, em relação aos céus e à terra. Então, o Afikoman é Yeshua. Olha que coisa tremenda, porque ele diz, através dessa palavra, eu venho ou chego e depois eu vou e volto. Olha que interessante isso. Por isso que a criança encontrou o Afikoman, porque só um coração puro pode se encontrar com Yeshua. Yeshua se revela àqueles que desejam e precisam de si mesmo. Yeshua é aquele que vem para restaurar as vidas. E só pode ser restaurado quem tem o coração puro a tal ponto de dizer assim, eu sou pecador, preciso de salvação e aqui está o meu coração entregue a ti, Yeshua. Aleluia. Daí concluímos que o Afikoman quer dizer ter de volta ou voltar-se para aquilo que era seu, mas que por algum tempo ficou perdido ou oculto aos seus olhos. Isso aqui é maravilhoso, porque antes de nós recebermos Yeshua, nós estávamos perdidos, só que nós temos uma origem divina, todo ser humano veio do eterno. Nós temos um pedaço da eternidade dentro de nós, e quando nós encontramos com Yeshua, que é o nosso Afikoman, nós estamos voltando para aquilo que era nosso, uma reconexão com a eternidade. Nós estávamos perdidos por algum tempo, mas nós fomos encontrados por Yeshua. Isso lembra as palavras do nosso querido Hanan, que disse o seguinte: veio para o que era o seu e o seu não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Elohim, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esse é um momento também muito interessante, porque cada vez que um ser humano se reencontra com Yeshua, ele se reconecta ao eterno, aos céus, de uma forma plena, para que essa reconexão agora possa gerar uma restauração até o momento em que nós seremos recolhidos para a eternidade, para estar para sempre com o Senhor. Daí cremos, então, que essas 3 matzot de Pesach simbolizam, entre outras coisas, como já foi dito, esses 3 deslocamentos do céu, do Mashiach, em relação ao céu e à terra. Primeiro, ele veio. Segundo, ele foi para o céu. E terceiro, ele voltará. É muito simples, mas é muito significativo, porque quando Yeshua pega a segunda matzah, era o momento que ele estava para ser sacrificado e para voltar ao céu. Olha que interessante isso. Por isso, o Afikoman e essa segunda matzah, eles têm um significado muito intenso. É muito profético isso que aconteceu. E nós estamos agora aguardando o momento em que ele vai voltar para nos buscar. Por que o Afikoman não poderia ser para as 2 outras matzot? A resposta para isso é que o primeiro deslocamento do Messias é identificado pelo período em que ele veio do céu, viveu entre nós na terra como ser humano, até sua morte, sacrifício único, porém perfeito, pelos nossos pecados. E Yeshua não podia ser a primeira matzah, porque aquela primeira matzah representava esse primeiro momento dele vir. Então ele não poderia ser essa matzah. O segundo é justamente aquela que é identificada pelo período que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi para a eternidade. E de lá intercede por nós junto ao Pai, ao Eterno. Então, essa segunda matzah, ela representa o Mashiach no momento em que ele morre, ressuscita e vai para a eternidade, com um corpo sem pecado. E isso fica bem claro no momento em que ele celebra a Pesach. Por isso essa matzah é a matzah que se identifica com Yeshua, com esse segundo deslocamento dele de forma plena. E a terceira é porque não se identifica com Yeshua, porque ele vai vir depois. E essa matzah ainda não se cumpriu. Ou seja, ele voltará para reinar sobre Israel, sobre as nações do mundo, e isso ainda não aconteceu. Então essa matzah ainda está aguardando seu cumprimento. Esse momento histórico representado por aquela terceira matzah está aguardando o seu cumprimento.
Então a matzá perfurada é Yeshua. Por isso a matzá tem aqueles furinhos. Ela poderia ser um pão sem furo. Ela poderia ser um pão normal, mas toda matzá é perfurada. E por que ela é perfurada? Porque ela já aponta para o Messias. Aleluia! Então, como eu já disse aqui, as crianças encontram uma matzá e as crianças acabam, então, tendo este privilégio de trazer o Messias para dentro do lar. Só quem tem um coração puro pode fazer isso. E eu digo criança também, não é no sentido pleno da palavra, mas é no sentido de que cada um de nós que tem um coração puro e que abriu o seu coração primeiro, pôde pregar para a sua família, pôde trazer a palavra da verdade para a família, com essa pureza de coração, para que a família pudesse ser transformada, porque afinal de contas, Pessah fala da salvação para a família, não é para uma pessoa. Então, isso é uma coisa também bem interessante, porque enquanto Israel estava em Mitzraim, no Egito, celebrando Pessah, as famílias estavam reunidas. E a reunião das famílias gerou salvação de famílias. Aleluia! E isso é muito intenso, porque nos mostra o seguinte, que essa festa é uma festa de salvação para toda a nossa família. A redenção é para toda a nossa família. O Cordeiro morreu por toda a nossa família. Aleluia! Para a gente poder terminar, tem o versículo de Zacarias 12:10, que é o momento final da redenção. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Estes versos de Zacarias 12:10 apontam para uma realidade futura, quando Yeshua vier num momento crucial, em que Israel e principalmente a cidade de Jerusalém estarão sob um forte ataque, a ponto de colapsar toda a nação. Nesse momento Yeshua virá. E ele virá de uma forma visível, não invisível. E quando isso acontecer, os judeus olharão para ele, o povo de Israel olhará para ele, e o reconhecerão como o traspassado. Eles certamente se lembrarão da festa de Pessah, se lembrarão do Aficomã, das 3 matzot perfuradas, e vão se lembrar de tudo aquilo que eles vivenciaram durante tanto tempo, até a chegada daquele momento crucial da história de Israel. E eles chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Esse é Pessah. Esse é o espírito de Pessah, que aponta com pequenas realidades para verdades proféticas profundas, verdades abrangentes e verdades que se cumprem na pessoa de Yeshua HaMashiach. Em nenhum outro homem essas verdades puderam se cumprir. Em nenhum momento da história isso se cumpriu, a não ser em Yeshua, em Israel, enquanto ele esteve entre nós. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, assim seja, a hora vem, Senhor Yeshua. Esse é o momento mais esperado, acredito eu, de toda a humanidade. Eu espero por ele. E você? Nesta Pessah, nós aguardamos o momento em que a redenção se consuma na nossa vida. E nós podemos dizer com todo o nosso coração, ora vem, Senhor Yeshua. Hag Pessah Sameach, que Hashem, o Santo, bendito seja Ele, vos abençoe, e que Yeshua, a nossa Pessah, possa estar sempre, cada vez mais vivo, não só no nosso coração, como em toda a nossa vida e de nossa família, para a glória do nome do Eterno. Shalom, shalom, até mais e feliz festa de Pessah.